Eu quero iniciar hoje uma série de mensagens. Aqui na Terceira Igreja nós sempre trabalhamos com séries de mensagens. E eu quero iniciar hoje uma série de mensagens cujo tema é Repensando a Igreja. Nesse final de semana, começou ontem, vai até sábado, está acontecendo na Igreja Evangélica Cristã de Goiânia, a Missão na Íntegra. É um congresso voltado para a missão integral, o Evangelho todo para o homem todo. Mudou um pouco o nome, antigamente era Lutando pela Igreja, hoje eles chamam Missão na Íntegra, mas é um congresso muito bom. É um congresso que eu gosto de estar presente. Eu não pude estar esse ano, ontem eu fiquei assistindo pela internet, foi uma grande bênção. E eu quero pegar o gancho e iniciar uma temática, ou essa série de mensagens, voltada para um pensamento sobre o que é igreja. Gente, será que igreja é o que nós temos? Ou será que igreja é diferente do que a gente tem hoje? Para essa primeira mensagem, eu quero me utilizar do texto de Mateus, capítulo 16, conforme a projeção, dos versículos 13 ao 18. Não sei se vai dar para vocês lerem, a letra está um pouquinho pequena, mas diz assim, conforme a Nova Versão Internacional, um texto muito conhecido. É o encontro de Jesus com os discípulos naquele diálogo acerca da sua identidade. E diz assim o versículo 13. Você está preparado para receber o que Deus tem para te dar? Diga amém. Caneta e papel na mão. Amém, gente? Apertem os cintos. O voo foi autorizado e nós vamos decolar. Diz assim o texto. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Existem ainda alguns dizendo que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Está dando para ler, sim ou não? Mais ou menos. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas quem lhe revelou foi meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém, gente? Eu quero iniciar essa série de mensagens levando em consideração essa expressão utilizada por Jesus, de que sobre a declaração de Pedro, ele iria edificar a sua igreja. Gente, vive-se hoje um mundo menos amistoso à igreja e um mundo completamente desconectado da Bíblia. Vive-se um tempo em que não é de se espantar que as pessoas sejam mais ignorantes a respeito da Bíblia do que eram em qualquer outra época. Eu fico às vezes assustado quando eu começo, o vício acompanha o viciado, aí eu começo sugerindo a cada uma das pessoas a citar de cor, pelo menos a ordem dos livros da Bíblia. É um desastre. Eu não vou cometer essa loucura hoje novamente, porque eu sei que nós não vamos chegar nem no último livro histórico do Velho Testamento. Hoje vive-se esse tempo em que as pessoas não têm muita simpatia pela igreja, e por não ter simpatia à igreja, automaticamente são pessoas completamente desconectadas da Bíblia. A ignorância acerca dos fatos fundamentais da Bíblia tem resultado numa geração, gente, onde a maioria das pessoas vive no ceticismo. O que eu quero dizer com isso? As pessoas hoje vivem convencidas de que não existe mais verdade absoluta. Tudo é relativo. Somos levados a acreditar que o errado é certo, o mal é bom. Estamos acostumados a relativizar valores que para nós deveriam ser valores inegociáveis, deveriam ser valores absolutos. Quer um exemplo? Pecado só é pecado quando a minha mente diz que é pecado. Porque pecado não é mais valor absoluto, depende.
O que é pecado para você pode não ser pecado para mim, até porque a interpretação que eu tenho da Bíblia é diferente da interpretação que você tem da Bíblia. Isso é um equívoco teológico. Aqui a gente tem aprendido que livre exame não tem nada a ver com livre interpretação. Ou seja, examinar livremente a Bíblia, isso é possível. Isso nos foi garantido. Deus nos deu o privilégio de nos debruçarmos sobre o texto bíblico e meditarmos, exaurir do texto quantas vezes desejarmos as revelações que estão no texto. Examinar a Bíblia repetidas vezes, não é um equívoco, nós podemos fazer isso. Agora, interpretar a Bíblia livremente, isso não existe, gente. Só existe uma maneira de se interpretar o texto bíblico, e eu tenho dito que não é à luz do nosso capital de conhecimento. O texto bíblico, Bíblia não se entende pelo poder da razão. Bíblia não se entende, a revelação bíblica não é exaurida pelo poder intelectivo. Se você deseja entender a Bíblia, não é pelos olhos da razão meramente, mas o texto bíblico só pode ser entendido sob a iluminação do Espírito Santo. Se o Espírito não possuir a mente humana não será capaz de entender o que está por trás da letra do texto bíblico. Bíblia não é resultado da mente humana. Foram homens que escreveram. Sim, eu sei que para você é meio difícil entender, para mim também. Mas uma coisa nós não podemos negar. 40 homens aproximadamente, vivendo em gerações diferentes, num período de aproximadamente 1.500 anos, escreveu um texto que se completa do início ao fim. Isso é milagre, gente, isso é obra do Espírito Santo. Vive-se um tempo de ignorância bíblica, e aqui está a tragédia da igreja. Aqui está o grande problema da igreja do século 21, sabe qual é? Como diz Francis Schaeffer, eu vou projetar aqui à frente a frase dele. Francis Schaeffer foi um teólogo cristão americano, foi filósofo, pastor presbiteriano. Morreu no dia 15 de maio de 1984. Olha o que esse camarada diz. Ele diz o seguinte: o grande desastre evangélico está na negligência dos crentes em defender a verdade como verdade. Ele diz isso no seu livro The Great Evangelical Disaster, ou seja, o desastre do evangélico, o desastre do evangélico. Olha que coisa louca. A terrível história, o desastre, a tragédia da igreja, está nas pessoas que estão na igreja defenderem a verdade como verdade. Gente, nós hoje não temos capacidade de defender a verdade como verdade, até porque nós, enquanto cristãos, não conhecemos a verdade da forma como ela é. Eu me lembro, quando falo disso, da ilustração, ou da experiência do pastor e do palhaço. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas a repetição é didática, né? E aí diz assim, é pedagógico, é instrutivo. Diz que um pastor pastoreava num determinado local há não sei quanto tempo. E aí a igreja dele tinha 50 membros. Pregava a palavra. Um pastor fiel à doutrina bíblica, pregava a Bíblia. 50 pessoas, semanalmente, estavam naquele templo para ouvir a mensagem bíblica. Chegou um palhaço no final de semana na cidade, montou a lona e, no primeiro dia colocou 500 pessoas. Segundo dia, 800 pessoas. Terceiro dia, mais de 1.000 pessoas, o pastor entrou em crise. Ele disse assim, vou lá ver com o palhaço que negócio é esse. O cara chega aqui no final de semana e coloca mais de 1.000 pessoas numa lona. Eu estou aqui há não sei quantos anos e 50 pessoas vêm ao templo para ouvir a mensagem do evangelho. Ele vai ao encontro do palhaço assim, palhaço, eu queria fazer uma pergunta. E o palhaço diz, pois não, pastor. Eu queria saber qual é o segredo. Que segredo? Não, um segredo, porque eu estou aqui há não sei quantos anos, pregando a verdade. E mesmo pregando a verdade, eu tenho uma frequência, uma audiência de aproximadamente 50 pessoas por semana. Você chega aqui no final de semana para pregar mentira. E no final de semana você consegue mais de 1.000 pessoas para ouvir a sua mentira. O palhaço começa a rir, olha para o pastor assim, o segredo, pastor?
é que o Senhor prega a verdade como se fosse mentira, enquanto eu estou pregando a mentira como se fosse verdade. As pessoas não têm acreditado na mensagem do Evangelho, não é porque a mensagem do Evangelho é ineficaz, mas é porque a mensagem do Evangelho não tem sido apresentada como a suprema verdade. A tragédia, o desastre, o grande desastre evangélico está na negligência dos crentes em defender a verdade como verdade. Nós não somos capazes de defender a verdade bíblica como verdade, até porque nós mesmos não sabemos o que é verdade bíblica. Nós somos hoje, gente, uma geração de ignorantes no que diz respeito ao conhecimento bíblico. Você está aqui comigo? Diga amém. Você concorda com isso? Diga amém. Nós somos uma geração. Quando eu falo de ignorante, pode parecer uma palavra um pouco agressiva, mas ignorância no sentido de falta de conhecimento. Nós somos hoje uma geração desprovida, despida de conhecimento bíblico. Nós sabemos falar algumas coisas acerca de Jesus, nós sabemos falar onde ele nasceu, como ele nasceu, nós sabemos falar onde ele viveu. Aliás, nos arriscamos a contar alguns dos seus milagres, mas o nosso conhecimento termina aí. Nós não conhecemos Jesus com a mesma intensidade que conhecemos os nossos amigos mais íntimos. Hoje nós somos uma geração despida de conhecimento bíblico. Vivemos hoje um cristianismo, gente, que se distancia a cada dia da Bíblia. Isso me faz lembrar a frase do fundador do Exército da Salvação, um pastor metodista, William Booth. Ele diz algo fantástico, ele diz assim: vive-se uma religião sem Espírito Santo, vive-se um cristianismo sem Cristo, vive-se um perdão sem arrependimento, vive-se uma salvação sem novo nascimento e vive-se um evangelho sem cruz. Aliás, para alguns líderes religiosos, falar sobre cruz e sangue é perda de tempo, porque as pessoas não entendem muito o simbolismo desse. Gente, que loucura! Se eu não falar do sangue, como falar da redenção? A Bíblia diz que o pecado só pode ser perdoado, a iniquidade que pesa sobre o pecador só pode ser removida através do sangue. Como falar do evangelho sem cruz? A cruz não é símbolo de catolicismo, gente. A cruz não é um amuleto. A cruz vazia e vazada não é meramente um evento ou um símbolo da fé, não. A cruz vazia e vazada é o maior símbolo que garante a maior vitória que a humanidade poderia conquistar. Olhar para a cruz vazia é ter a minha fé alicerçada na esperança de que o crucificado não está mais na cruz. Ele não somente foi retirado da cruz e colocado no sepulcro, como levantou-se por livre e espontânea vontade daquele sepulcro. João 10, capítulo 10, a partir do versículo 17, diz isso: eu recebi essa autoridade do meu Pai, disse Jesus, de dar a minha vida e de retomar a minha vida na hora que eu quiser. Jesus levantou-se dentre os mortos, ele está vivo. Aquela cruz nos garante que a punição que existia sobre nós, punição que pesava sobre o nosso pecado, aquela punição foi resgatada, foi paga na cruz do Calvário. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, ele diz que agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós hoje vivemos debaixo dos efeitos da graça. Somos uma geração que sofre com a ignorância bíblica. A Bíblia perdeu o lugar central na pregação da igreja. Hoje há muito blá blá blá, falácias, mensagens de autoajuda. Gente, você vai conquistar, você vai prosperar. Levanta sua mão porque você vai receber. Eu tenho dito nesse lugar, está na hora da terceira igreja ser voz profética nessa geração, para apresentar Jesus do jeito que Jesus precisa ser apresentado. As pessoas sabem que Jesus tem poder para salvar. Você não precisa mais dizer isso, elas sabem. As pessoas sabem que Jesus tem poder para curar.
As pessoas sabem que Jesus pode restaurar. O problema é que a igreja teima em apresentar Jesus por aquilo que Jesus pode fazer. Jesus não deve ser apresentado pelas mãos, por aquilo que ele tem poder para fazer. Jesus tem que ser apresentado por quem ele é. Quem Jesus é? Ele é quem ele disse que ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido, o Messias, o enviado da parte de Deus para redimir toda a humanidade da punição do seu pecado. Oh, glória! Nós precisamos ser voz profética. A cada dia que passa, eu fico mais feliz em São Mateus. Porque a cada dia que passa, diante de tudo que eu vejo e ouço, gente, eu tenho certeza que foi Deus quem me trouxe para cá. Nós somos uma igreja que se distanciou, cada vez se torna mais perceptível, cada vez se torna mais notório que as pessoas que frequentam a igreja são pessoas que querem entretenimento. Já viu gente escolhendo igreja para congregar? Por que você quer congregar nessa igreja? Não, porque a igreja lá tem estacionamento, meu carro não pode ficar na rua. Não, porque lá tem culto, como é que é? Antigamente, culto infantil. Aqui é Ministério Talmidim, né? Tem um culto infantil, porque, pastor, não dá. Assistir o culto, a expressão é essa mesmo, assistir. Assistir o culto com uma criança pequena é terrível, pastor, fica gritando, é muito chato. Não, pastor, é engraçado. Não, louvor é bom. Gente, que loucura. É a praga do hedonismo. Hedonismo é uma palavra grega, aliás, é uma palavra que vem do grego hedonon, que significa deleite, prazer. Hedonismo é você buscar desenfreadamente a satisfação do seu bel prazer. Pessoas hoje procuram igreja assim, cada vez se torna mais perceptível. E pessoas que querem mais entretenimento são pessoas que querem menos verdade bíblica. Porque ter entretenimento é ter o seu ego massageado, é você receber aquilo que você quer. Enquanto a igreja fala o que eu quero, eu estou bem. O dia que eu não concordar, eu saio fora. Então as pessoas que querem entretenimento na igreja são pessoas que querem menos conhecimento bíblico. Existe um escritor, e eu vou projetar o que ele diz, ele escreve um livro chamado Back to the Bible, de volta à Bíblia. Um retorno à Bíblia. Olha o que esse escritor diz. Ele diz assim: quando a igreja se torna um centro de entretenimento, o conhecimento bíblico é sacrificado. Que coisa extraordinária. Quando massagear o meu ego, satisfazer o meu bel prazer é a minha finalidade última de estar na igreja, o conhecimento bíblico não importa. Não importa se está pregando Bíblia, o negócio é eu me sentir bem. O negócio é ninguém meter a mão na minha ferida. O negócio é ninguém me confrontar pelos pecados que eu cometo. Quando o entretenimento se torna a finalidade última, o conhecimento bíblico é sacrificado e após a celebração, as pessoas voltam para casa com um sorriso no rosto, mas com um vazio na vida. Esse silêncio significa o quê, gente? É hora de acordar. É hora de despertar. É hora de renovar o nosso amor por aquilo que Jesus está construindo. Chegou a hora, nós não podemos ceder às pressões desse relativismo estéril, mecânico, legalista, superficial, farisaico. Precisamos ser igreja a partir do que a Bíblia afirma ser igreja. Precisamos despertar, gente. Precisamos perceber o quanto a igreja está se desviando do projeto deixado por Deus. Como diz A.W. Tozer, o mundo está à espera de uma voz legítima. O mundo arde em desejo de ouvir a voz de Deus. Nós não seremos a voz de Deus para essa geração se continuarmos insistindo em ser uma igreja que nunca foi projetada por Deus. É hora de repensar sobre o verdadeiro sentido de ser igreja. É por isso
que vem essa série de mensagens. Nós precisamos repensar a igreja. A Bíblia diz que Jesus, ele decide verificar como está o seu ibope. De quando em vez eu faço isso. Eu chego para alguns irmãos e digo assim, e aí, como é que está aí o comentário? Como é que está meu ibope? O que as pessoas dizem a meu respeito? Jesus faz a mesma coisa. Ele chega para os discípulos assim, como é que está meu ibope? O que as pessoas dizem ao meu respeito? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já parou para se perguntar em que momento a palavra igreja aparece na Bíblia? Vamos fazer uma dinâmica, vou usar vocês como laboratório. Olha para o seu irmão e pergunta para ele, em que momento a palavra igreja aparece na Bíblia? Pergunta para ele. Agora responde para quem te perguntou. Você já parou para se perguntar, na primeira vez que a palavra aparece no Novo Testamento, em que contexto ela é utilizada? Você está aqui comigo? Diga amém. Você está recebendo o que Deus está dando para você? Amém ou não amém, gente? Surpreendentemente, a primeira ocorrência da palavra igreja no Novo Testamento não foi escrita pelo apóstolo Paulo, o cara culto. Como também não foi cunhada pelo apóstolo Pedro, a gramatel, sem gramática. Como também não foi proferida por nenhum dos outros discípulos, a primeira ocorrência da palavra igreja no Novo Testamento vem dos lábios de Jesus. Está aqui em Mateus capítulo 16. Jesus, junto com seus discípulos, segue em direção a Cesareia de Filipe, um território gentil que ficava ao norte. E enquanto andavam por ali, Jesus agora, ele decide saber o que as pessoas pensavam a respeito da sua identidade. Jesus então começa a perguntar. Naquela época, as pessoas olhavam para Jesus e consideravam Jesus apenas como um homem extraordinário, como um revolucionário, como alguém que fazia alguma coisa boa. Pedro, no entanto, em meio àquela conferência, ele se apresenta falando em nome de todos os discípulos e diz com convicção o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repita comigo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só para que você tem 11 seminaristas na igreja, então eu sei que eles são muito exigentes, e depois eles ficam rindo de mim, falando assim, pastor, é fraquinho no Novo Testamento. Então, como bobo eu não sou, a expressão o Cristo é um título, não é nome próprio. Se torna nome próprio lá na frente com o apóstolo Paulo. Aqui no início é um título. Cristo é uma palavra grega, Christos, que é similar ao hebraico, Machia, Messias. Quando Pedro olha para Jesus assim, tu és o Cristo, o Christos, o Messias, Pedro está identificando a natureza messiânica de Jesus. Para Pedro, aquele que está à sua frente não é um mero homem extraordinário, mas é o homem capaz de resolver o problema da humanidade, problema que a lei não foi capaz de resolver. Que coisa fantástica. A declaração de Pedro provoca uma reação em Jesus. Pedro tem um insight, um discernimento. Jesus diz assim, Pedro, não foi carne, nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Pedro recebe uma revelação divina, esse que está na minha frente é o que vai resolver o problema da humanidade. Essa declaração de Pedro provoca uma revelação dada por Jesus. Jesus, quando ouve Pedro dizer isso, Jesus diz para Pedro o seguinte, Pedro, o que você disse ao meu respeito é completamente verdade. Você, acertou na mosca. O que você disse que eu sou, eu sou. Pedro, meu filho, sobre a sua declaração firme como a rocha, eu edificarei a minha igreja. Cuidado, tá, gente? Quando Jesus diz assim, sobre, como é que é? Eu não sei como é que está no texto lá, a tradução que a gente usa. Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, não é isso? Pedra é a declaração que Pedro está fazendo. Existe
um segmento no catolicismo que acredita que o fundador da igreja é Pedro, por causa dessa declaração dada por Jesus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro não é o fundador. Pedro não originou. Jesus disse que edificaria a sua igreja não mediante Pedro, mas mediante a afirmação que Pedro fez. O que você disse é verdade. Eu sou isso mesmo. E sobre a sua declaração, que é firme como uma rocha, eu vou edificar a minha igreja. Percebam que Jesus está falando, eu edificarei a minha igreja. Eu quero abordar apenas duas palavras nessa expressão de Jesus. Vou repetir a expressão. Jesus disse, Pedro, aliás, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu quero abordar apenas duas palavras, um pronome possessivo e um verbo. O pronome possessivo que eu quero abordar é justamente esse pronome minha igreja, minha. Jesus, na sua declaração com Pedro, diz, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Não se deixe enganar. Desde o início ficou muito bem estabelecido que o criador da igreja seria Jesus. O fundador da igreja é Jesus. Jesus é aquele que protege a igreja. Jesus é o idealizador da igreja. Jesus é quem governa a igreja. Somente Jesus é o cabeça da igreja, gente. Esta expressão de Jesus atesta domínio e autoridade. A igreja é minha. A igreja é de Jesus. Tem alguns que fazem parte da igreja que acham que a igreja é deles. Tem até a chave da igreja. Mas a igreja não é sua, cara. Você pode ter certeza. A igreja foi comprada com sangue. Jesus disse, a igreja não é nossa, é minha. Logo, não é privilégio de Jesus ter você na igreja. É privilégio seu, Jesus aceitar você na igreja que é dele. Nós nos tornamos uma igreja exclusivista. A igreja de Jesus nunca foi exclusivista. A igreja de Jesus sempre foi inclusivista. Já reparou a Bíblia? Érica, sabe onde Jesus estava? Sempre no meio dos leprosos, dos coxos, dos imundos, dos falidos, dos pobres, dos que nada tinham, dos ladrões, das prostitutas. E a gente acha que a gente tem direito de não aceitar essas pessoas na igreja, que não é nossa, é dele. Meus irmãos, está na hora de repensarmos a igreja. Amém ou não amém? Eu e você não temos direito de proibir a entrada de ninguém na igreja, porque a igreja não é nossa. A igreja é de Jesus. Você entra, ok, mas permanecer da igreja do mesmo jeito, isso é impossível. Porque quem conhece Jesus, conhece também o poder transformador de Jesus. Jesus aceita você do jeito que você é, mas Ele te ama demais para permitir que você continue sendo o mesmo. Jesus transforma você. A gente precisa repensar a igreja. Não sei nem mais onde eu estou no sermão, mas a gente vai assim mesmo. Eu penso que a pergunta que deve nos provocar, o que nos deve fazer repensar a igreja é: Cristo tem sido cabeça da terceira igreja batista? Cristo tem sido ou tem tido primazia na sua vida e no seu ministério? Tudo o que você faz enquanto igreja tem a ver com Jesus, ou você tem se desviado do foco para o qual você foi salvo? Eu queria que vocês vissem a cena que eu estou vendo aqui. O pessoal vai escorregando. Eu tenho certeza que tem gente que está com vontade de levantar e ir embora porque não aguenta mais. Mas calma, é só o princípio das dores. A grande tribulação vem daqui a pouco. Se tornou muito cômodo, irmãos, ser igreja. Se tornou, aliás, questão de status, sabia? Hoje, cantores evangélicos estão bombando na mídia. Porque é moda. É legal. Fala coisa bonita.
A LBV, Legião da Boa Vontade, também é legal e também fala coisa bonita. Mas ela não consegue fazer o que somente a Igreja de Jesus tem poder de fazer, sabe o que é? Mudar, transformar o cenário espiritual de uma nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. São Mateus, a criminalidade está avançando, sim ou não? Ela precisa ser curada? Sabe quem vai mudar o cenário espiritual de São Mateus? Não é a polícia militar, não é a mudança de prefeito, não é o órgão governamental, não. Só o que muda o cenário espiritual de uma nação é a presença atuante da Igreja de Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente precisa repensar a igreja. Repensar a igreja é manter Jesus como líder maior da igreja. Afinal, a igreja é propriedade de Jesus. O dia que Jesus não for mais o líder maior da igreja, a igreja deixou de ser igreja. Virou botequim, virou qualquer outra coisa, menos igreja. A igreja é de Jesus. Ele disse, eu vou edificar a minha igreja. A segunda palavra que eu quero destacar é o verbo. E eu quero terminar com esse verbo. A Bíblia diz que Jesus edificaria. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Em nenhuma língua, em nenhum idioma, seja no grego, o texto original, seja no português, inglês, hebraico, qualquer idioma, o verbo sempre vai aparecer no futuro, porque no texto original, esse verbo está no futuro do indicativo ativo, aqueles que gostam do grego. A nossa norma gramatical brasileira seria o futuro do presente. Eu edificarei. Significa que Jesus está apontando para o futuro. Você já tinha pensado nisso? Jesus não disse, olha, eu edifico a minha igreja. Jesus não disse, olha, eu estou edificando. Não. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja ainda não existia quando Jesus pronunciou essas palavras, gente. Se Jesus disse que edificaria, significa que ela ainda não existia. A igreja seria edificada num período próximo, num futuro próximo. Pedro e todos os outros discípulos não tinham noção do que seria esta igreja. Se deixarmos o texto de Mateus 16, Cesareia de Filipe ao norte, e caminharmos um ano na história bíblica e chegarmos no sul, em Jerusalém, cidade santa, nós encontraremos Jesus com os discípulos, após ressurreto, dando uma ordem para os discípulos, dizendo, olha, vocês esperem aqui em Jerusalém, até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra. Ou Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, que no dia de Pentecostes, está conseguindo acompanhar, sim ou não? O Espírito Santo apareceu, os discípulos estão reunidos, o Espírito é derramado, ele aparece e ele transforma aquele pequeno grupo de seguidores. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que cerca de 120 pessoas, entre homens e mulheres, começam a realizar o que Jesus disse que eles fariam quando o Espírito de Deus viesse sobre eles. Ou seja, a partir desse momento, Jesus começou a edificar, a construir a sua igreja. E o extraordinário é que o Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, por causa de covardia e medo, ele agora com coragem, ousadia, intrepidez, se coloca no meio de todo o povo e profere um sermão abençoador, poderoso. Atos capítulo 2, versículo 41, afirma que a igreja, naquele dia que Pedro pregou, recebeu cerca de 3.000 novos membros, gente. Que pregação é essa? E é interessante que Pedro é um agramatel. Agramatel no grego, sem gramática. Não gramática. Ele deveria falar, nós vai, a gente somos. 3.000 pessoas se convertem. Isso é para mostrar que a conversão não é obra da oratória humana, mas a conversão é obra da manifestação poderosa do Espírito Santo. John Stott, quando escreve o seu livro O Espírito
The Spirit, the Church and the World. O Espírito, a igreja e o mundo. Ele diz que aquela igreja de Jerusalém foi fantástica. Multiplicou em um dia 26 vezes. De 120 pessoas, passou para 3.120 membros. Aqui está, na minha opinião, o ponto crucial do sucesso da igreja. Charles Swindoll, no seu livro A Igreja Desviada, ele diz algo interessante. Não vai dar para você ler porque está muito pequeno. Mas olha, eu vou ler, preste atenção. Pare de pensar em qualquer outra coisa. Volta somente para cá. Olha o que esse camarada diz. Apesar do número de membros que existia naquela igreja de Jerusalém no século I, e apesar das necessidades que surgiam daquele grande grupo, havia o que, gente? Havia simplicidade entre eles. Simple life. Vida simples. Não existia tradição naquela igreja. E olha aqui que coisa maravilhosa. Nem regimento interno. Naquela igreja, gente, não havia programas e não havia estatutos. Como eu queria fazer parte daquela igreja. Não havia pastor sênior. Não havia conselhos. Já viu aquele negócio? Vamos montar uma comissão. Comissão é um negócio de igreja batista. Naquela igreja, Charles Swindoll diz, não havia planejamento de marketing, não havia estruturas de organização secular, não havia gurus de autoridade, não havia presidentes do que quer que fosse, não havia abuso de poder por parte dos fanáticos controladores, não havia manobra de interesse pessoal, não havia rivalidades, não havia desentendimentos por causa das finanças, nem elaboração de estratégias para garantir o nosso espaço contra a concorrência. Sabe o que existia naquela igreja? Swindoll termina o seu pensamento. A única coisa que havia eram simplesmente 3.120 pessoas vivendo com o Espírito de Deus, que agora habitava no interior deles e conduzia a vida deles. Havia sim um lugar onde a ênfase espiritual precedia o jeito mundano de fazer as coisas. Está na hora de repensarmos o que significa ser igreja. Naquela igreja aprendia-se a palavra por meio da pregação, vivia-se a palavra por meio da comunhão. Pegavam tudo o que tinham, colocavam à disposição para suprir a necessidade daqueles que não tinham. Aquela igreja era uma igreja diferente.